E pode acompanhar ali na tela, porque as traduções são diferentes. Versículo 5, tá? Até o versículo 8, glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, receber informação para encarar uma semana abençoada. Posso ler? Todo mundo acompanha ali? Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, ou o homem que confia no homem, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, ou terra seca e desolada, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor. Cadê os que confiam? Vi 3 mãozinhas só, demais não. 4 mãozinhas, 5, 6, 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda quando vem o calor, e suas folhas continuam verdes. Não temem os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Me ajuda aqui em oração, tá? Aproveite nessa oração, ore pelos irmãos também que estão com dificuldade hoje de estar no culto, de estar buscando. Ore, tá? Por esses irmãos que estão passando luta, dificuldade, luta pessoal, luta interpessoal, espiritual, às vezes é familiar, tá? Aproveite aí, ore por essas pessoas aí, em nome de Jesus, tá? Senhor Deus e Pai, meu Senhor, eu estou aqui, meu Pai, na Tua casa, e eu sou o primeiro necessitado, Pai. Eu sou necessitado do Senhor, meu Deus. Eu preciso tanto de Ti, Pai. O meu ministério, minha família, minha casa, minha vida não anda sem o Senhor. Se o Senhor me largar, eu vou ser destruído. Por isso que o salmista, no Salmo 51, versículo 10, ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia a importância que era viver sem o Senhor, a dificuldade, o problema que era. Eu oro, Pai, para que o Senhor dê graça nessa manhã. Jesus abençoa os que não puderam estar aqui por motivo maior ou até mesmo coisas fúteis, foram vencidos, foram empatados, barrados de estar na tua casa. Isso é um sinal, é um termômetro de que a igreja ou muitos estão adormecidos e que por qualquer coisa é motivo de deixar de te adorar. Eu oro para que o Senhor fortaleça cada vida nessa manhã, meu Deus. Nos dê instrução, nos instrua na tua palavra. Eu preciso, Pai, abre as comportas do céu, molha a tua igreja nessa manhã com o orvalho que vem do céu, a chuva seródia, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo. Visita os doentes também, os que estão enfermos, estão sem força, estão fisicamente doentes, espiritualmente doentes. Eu oro, ajuda-nos, Pai, a sair dos atoleiros das nossas vidas, que muitas vezes nós mesmos entramos lá. Eu oro e peço a tua bênção nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava ontem trabalhando e Deus ele me deu até um louvor, sabe, sobre essa questão aí, né, de presença, de estar com Ele ligado. E eu não terminei, mas já comecei e é muito da hora. Depois eu passo para o Luiz fazer alguma coisa aí, né? E vindo para cá de Suzano, eu montei a mensagem, tá vendo? Semana toda para falar sobre servir, sobre comunhão, que é bem propício para ceia, né? Só que no meio do caminho deu um surto, até mandei umas mensagens para alguns irmãos com o texto que eu estava lendo sobre isso, da importância da gente estar ligado com Deus. O Jeremias ele vem ressaltando, né, que quando eu passo a confiar, depositar a minha confiança nas pessoas, no patrão, no prefeito,
presidente, no sistema, eu passo a ser uma pessoa falida. Eu passo a ser uma pessoa destruída, porque o homem não tem nada para dar para outro. Então ele ensina que a gente passa até a ser maldito quando passa a confiar nas pessoas. Maldito o homem que confia nas pessoas, que se apoia na força humana. Isso também diz na questão do nosso braço. Não, eu posso, eu sou, eu faço. Não, eu estou trabalhando, eu estou bem, eu estou forte. Não, eu tenho... É o seu braço, é o braço de carne. Então, quando a gente começa a ir por esse caminho aí, a gente começa a ser uma pessoa derrotada na terra. A nossa confiança precisa estar em Deus, não nas pessoas. E ele diz que essa pessoa, ele compara essa pessoa até, não foi esse, Jeremias é um paralelo, tá? Depois eu vou trazer outro versículo que fala sobre isso. Que eu estava procurando um versículo para pôr no hino que Deus me deu, entende? Aí eu fui lá e aí desenhou um monte de coisa linda, irmão, para a nossa vida, nessa manhã. Ele diz que essa pessoa, que põe a confiança no homem, nas pessoas, ela é como um arbusto, uma árvore no deserto. Irmão, você sabe que árvore, ela precisa de umidade, ela precisa de água, é ou não é? Você planta uma plantinha, se você não jogar água, ela faz o quê? Ela morre. Então ela precisa de água. Agora pensa uma árvore no deserto. Deserto não é lugar de árvore. Mas essa árvore, esse camarada que se apoia na sua própria força, se apoia no patrão e no seu serviço, na sua dinâmica, ele é igual uma árvore solitária no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Em outra tradução vai dizer que ele não vai sentir quando o bem vier. Irmão, eu aprendi, irmão, que vou mandar o áudio para os irmãos, tá? Para alguns irmãos aí, um pedacinho. Eu aprendi que mesmo a gente no deserto, na terra solitária, na terra salgada, Deus é bom. Mesmo a gente passando dificuldade, passando problema, adversidade no deserto, solitário, abandonado, sem muita vitamina, a Bíblia diz que essa árvore não sentirá quando o bem vier. Ou seja, o bem está vindo. Mas a gente está tão focado nas nossas mazelas, nos nossos problemas, que a gente não percebe que o bem chegou. Mas o bem nessa manhã está aqui, ó. Deus tem bênção para a nossa vida. Independente do seu deserto, da sua luta, da sua adversidade, Deus tem vitórias e bênção para a nossa vida. É só você, Deus, me ajuda a compreender, abre o meu coração para entender o bem que o Senhor está mandando para mim. Então não vai sentir quando o bem vier, essa pessoa. Tudo para ela está ruim, porque é uma pessoa que está no deserto, é uma pessoa que está solitária. Tudo para ela tá ruim. Deus fala, não é. Deus, a benção aqui, não tem. Então é uma pessoa sem Deus. Eu quero trazer a importância da gente manter a presença de Deus na nossa vida, irmão. E um trecho do louvor que Deus me deu diz o seguinte, que se o Senhor, eu percebi que sem a tua presença eu vou ser destruído. Sem a tua presença eu vou ser destruído. Sem a tua direção eu entro na contramão. A importância da gente manter essa comunhão com Deus, irmão. E não é um surto de querer, não. É uma vida, como diz o Rafael, é uma vida com Deus. Independente da igreja, do culto. Porque se eu ponho a minha fé apenas no domingo, e no domingo que eu não vier, não vou ter presença. O salmista, ele falou, no Salmo 51. É isso? Ele falou, não posso perder a tua presença. Tira o que o Senhor quiser. Tire a coroa, tire o reino, tire tudo. Mas
a tua presença não. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Então essa pessoa está numa terra árida, numa terra seca. Eu trouxe aqui um paralelo, eu quero, enquanto estamos falando aqui dessa questão da árvore, eu trouxe aqui o Salmo 102, versículo 6, Bia. Olha, coloca para nós aí, por favor. Salmo 102, versículo 6. Foi o que eu busquei para colocar na letra, e eu digo, vou comentar com os irmãos aqui. Olha só. Sou como a coruja do deserto. Como uma coruja entre ruínas. Ali na NVI. Na minha tradução está dizendo o seguinte: eu sou como o pelicano do deserto. Um pelicano no deserto. Foi pelicano? Os irmãos conhecem o pelicano? Sabe um pelicano como que é? Era uma ave grande, não é? E ela fica sempre nas margens dos rios. Porque lá tem sapo, lá tem rato, lá tem gaivota, tem aves menores que ela fica se alimentando, pelicano. Mas ele está dizendo, eu sou igual um pelicano que está no deserto, fora do meu habitat natural. Está dizendo que o homem sem Deus, a mulher sem Deus, ela fica fora do habitat natural, não consegue nem respirar. Mas tem oxigênio nessa manhã do Espírito Santo para nós, para a gente poder respirar. E hoje Deus está mudando o quadro nessa situação aí, está mudando o deserto nesse lugar, está levando você de volta para o habitat natural que a gente precisa. Pelicano no deserto, eu falei, meu Deus, pelicano. Mas o pelicano não é um bicho d'água, gosta da água, é uma ave que fica nas margens dos rios, as gaivotas grandes, ela gosta daquela margem do rio. Mas ele está dizendo, olha, eu estou igual um pelicano no deserto. Eu não estou no meu habitat. É ou não é? Tem vezes que a gente está assim, fora da presença dele. É só o pastor que passa isso, será? Hoje é dia da gente voltar às águas. É dia da gente voltar às águas. Pastor, não tinha um carrinho não para mim hoje não, uma casa própria. Não! Isso aí você busca, você consegue. Você trabalha, você luta e você conquista. Mas a presença de Deus, irmão, não é dessa forma. A presença de Deus é de outra forma. Que a gente consegue, que a gente conquista, que a gente busca. Nós estamos assim. A gente não quer mais orar. Comentei com o Rafael ali. Rafael, a gente está orando pouco. Essa oração nos domingos de manhã em casa, que a gente está fazendo, pela misericórdia de Deus, está pouca. A gente precisa intensificar na oração. A gente vai perdendo o apetite pela oração. É um sinal de que você está se afastando de Deus. Tudo entrete você. É internet, é mídia, é celular, tudo entrete. Mas quando parte para a palavra de Deus, aí pronto. Dá dor de cabeça, dá insônia, dá olho arde e tudo mais. Sabe o que é isso? Você está se afastando. Está tendo um afastamento. Você tá partindo para a parte pelicano do deserto. Sem Deus. Pastor, mas eu vou para a igreja direto. Não é igreja. Eu não estou falando de templo. Eu não estou falando de reunião de igreja. Eu estou falando de comunhão com Deus. Falando de comunhão. Falei para os meninos que pode ser que a nossa igreja tenha esse porte de, no futuro, quando tiver 2.000 membros, quem vai trabalhar é só os obreiros. Então, hoje acontece isso nas igrejas. O povo vem, o pastor não conhece a pessoa adora, chora e vai para casa. O pastor não sabe nada da vida dela. Talvez as igrejas estão partindo para esse princípio aí. Ah, eu estou indo na igreja, está tudo bem, está tudo certo. Não. Deus quer um contato com a gente, irmão. Deus quer um contato, Deus quer um compromisso com a gente. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, irmão. Deus não se deixa enganar. Rafael me lembrou ali do 2 Samuel 6:9, Bia. Eu vou citar o texto e você lê ali. Quando a arca de Deus, ela passa 20 anos na casa de Abinadab. Irmão, 20 anos a arca de Deus passou na casa de Abinadab, irmão. 20 anos. Isso está lá, pode deixar esse texto aí, tá? Isso que eu estou falando está lá no 1 Samuel, capítulo
5, 6, vai estar lá. 20 anos na casa do cara. Nunca mudou a vida do cara. Não mudou nada na família do cara. 20 anos a arca lá, 20 anos. Não, mas a arca de Deus está aqui. Nossa casa é privilegiada, sim. Não aconteceu nada. Quando eles transferem a arca da casa de Abinadab para Jerusalém, no meio do caminho, a Bíblia diz que um dos filhos desse camarada, quando a arca pende, porque os bois tropeçam, a Bíblia diz que ele põe a mão na arca para não cair. Boa intenção. Como diz aí, de boa intenção o inferno está. Mas é uma boa intenção, ele foi livrar a arca para não cair. Aí a Bíblia diz que Deus abriu um buraco naquele camarada. Aí Davi ficou doido, Davi, e agora como é que eu vou trazer a arca para Jerusalém? Quem pode estar diante desse Deus santo? Já sei, vamos levar para a casa de Obed-Edom. Deixaram a arca na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz, irmãos, que em 3 meses, Deus abençoou tudo que Obed-Edom tinha. As cabras começaram a ter crias gêmeas, engravidar. As doenças que havia na casa de Obed-Edom foram tudo embora. As pessoas foram restauradas. Eu não sei o que aconteceu ali. Qual a diferença, irmão? Que a arca está numa casa, não acontece nada, e a casa está na outra casa, acontece tudo. Será que Deus tem os seus prediletos? Não. É a reverência que a gente precisa ter quando Deus está na nossa casa. É o respeito pela presença. Aí Davi cresceu os olhos. Rei, a casa de Obed-Edom está abençoada. Ó, rapaz, o homem está abençoado, está todo mundo bem. Aí o rei cresceu os olhos, vamos buscar. Vamos trazer para Jerusalém. E aí, meus irmãos? Será que a arca lá tem feito a diferença na sua vida, na sua casa? Será que a arca tem feito a diferença na nossa vida? Será que a arca tem feito, tem abençoado a nossa casa, a presença de Deus? Porque só depende de nós. Eu falei quinta-feira que depende muito de nós. É muito sobre nós essa questão. Porque Deus já morreu na cruz, pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Já nos salvou, nos libertou. Cabe só a nós agora reverenciá-lo, irmão, para receber as vitórias que Ele tem para a nossa vida. Sou como o pelicano no deserto e como a coruja no monturo, irmão. Olha que cena, irmão. Se você ler os Salmos, esse Salmo 102, se você ler ele todo, você vai ver, irmão, coisa tremenda. É o fundo do poço para o cristão. Ele diz que ele nada na cama de tanta lágrima que ele chora. Ele me fez nadar na minha cama com as minhas lágrimas. Ele começa a exagerar de tanta aflição que ele está passando. E ele começa a fazer comparações. Às vezes estamos assim, fazendo comparações para a nossa vida. Mas o Senhor tem cura nessa manhã para nós. Vamos despertar. Porque nós temos a presença dEle na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Vamos despertar para isso. Vamos dar a glória devida ao seu nome e respeitar a presença dEle na nossa vida. Napoleão Bonaparte, eu estava lembrando agora. Ele disse o seguinte, Napoleão Bonaparte. Ele falou assim, ó. Se Sócrates, ele estava numa sala de aula. E ele falou assim, se Sócrates chegasse um dia nessa sala de aula, o mais óbvio era todo mundo se levantar e reverenciar ele. Napoleão falou. Aí ele cita Jesus, ele fala assim, agora se Jesus entrasse na sala de aula, o mais certo era a gente se prostrar e beijar seus pés. E aí? Quando o homem chega, quando o homem chama, a gente corre, sapateia, aplaude, mas quando Jesus chega, a gente não quer se prostrar na presença dele. Estou falando para você vir aqui deitar no chão, entende? Eu estou falando um coração inclinado para o Senhor, um coração voltado para a sua presença, um coração verdadeiro. Senhor, eu não aguento, eu não posso, olha, me ajuda a me levantar. E você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida. Lá no Salmos 42, versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte, assim como a corça anseia. O que é ansiar, irmão? É anseia que está ali, não? Anseia. Assim como o cervo ou a corça, né? Anseia por águas correntes.
O que é ansiar, irmão? Irmão, quando a gente está ansiando alguma coisa, nada barra nós, não é? Oxê, a gente vai que vai, velho. Não é? A gente pega avião, pega trem, pega ônibus, vai a pé, atravessa o rio, quando a gente anseia por alguma coisa, não é? Ele está dizendo o seguinte: assim como a corça anseia, deseja as correntes de água, assim a minha alma anseia pelo Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo numa terra árida e seca. Nós precisamos melhorar o nosso amor por Deus, irmãos. Não adianta ficar enfeitando boneco aqui, não. Trazer os temas tudo bonitinho. E vou ministrar aqui um domingo desse, tá? No tema que o pastor Danilo vai trazer aí. Tá certinho. Mas não adianta a gente ficar enfeitando boneco, querendo agradar a Deus com correrias, com trabalho na igreja e tudo mais, sendo que o nosso coração está longe dele. É ou não é? Lembro-me de Maria. Isso que é João 12. Todo mundo na casa lá, e Maria chegou, pegou o frasco lá de alabastro, quebrou a tampa, o lacre e derramou nos pés de Jesus. Estava vendo esse vídeo essa semana. E o povo da sala: o que é que você está fazendo, mulher? Para com isso. Isso é muito caro. E no vídeo ela fala: bendito és tu, que fizestes bem todas as coisas. E derramou o frasco nos pés dele, irmão. E tirou o lenço da cabeça, o cabelão caiu assim, ó. E ela começou a secar os pés dele com o cabelo. E a chorar muito. O perfume era caríssimo. Era o trabalho do Melquisedeque o ano inteiro. Ele guardasse todo mês o salário dele. 12 meses guardando sem gastar nenhum real. Era o valor do perfume. E alguns dizem que ali ela só poderia usar aquele perfume no dia do seu casamento. Tinha que ser no dia do casamento. E ela não era casada. O que é que ela falou? Não, eu vou esperar noivo, vou esperar homem. Se o rei dos reis está aqui na minha casa, eu vou soltar meus cabelos, vou secar os pés dele com o meu cabelo, vou usar o meu melhor perfume que eu tenho. Como disse o pastor Danilo: dê o seu melhor. Cadê o seu melhor? O seu melhor é o seu melhor glória. Será que o meu melhor glória é um glória alto, um glória super alto? É um aleluia? Não! O melhor glória é aquele que ainda aqui dentro. Esse é o melhor glória. Porque é o glória que o céu ouve. É o glória que ele ouve. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Lá em João, no capítulo 7, versículo 37, que foi o último dia da festa, o grande dia da festa, o último dia, a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: ei, quem tiver sede, vem a mim e beba. Quem tiver sede, vem a mim e beba. É quem está com sede. Eu comentei para os irmãos, a minha esposa na época, ela ia fazer as campanhas, né? Minha esposa era campanheira. Entenda, campanheira de campanha, entende? Dona Márcia passou 5 anos fazendo campanha para Deus libertar eu e me arrancar das doitadas. 5 anos fazendo campanha e não dava certo. No dia que ela foi assumir um compromisso com Deus, um coração voltado para Deus, um compromisso com Ele, com 15 dias eu me converti. Às vezes você está esperando o outro ir lá para poder você ir. Quem está com sede é você. É você que está com sede, não é o outro. Quem tem sede, venha. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E a Bíblia acrescenta, e ele falava isso do Espírito Santo que havia de enviar. Irmão, o Espírito Santo é água, irmão. É cura, é restauração, é alegria. Parece que nós não temos o Espírito. Estamos sempre tristes, sempre cabisbaixos, sempre pensando nos problemas. Eu comentei essa semana sobre o monge e o tigre, que ele desce no penhasco e vê que, com medo do tigre, ele vê que tem morangos ali no penhasco e ele come os morangos. E ele fala: que morango da hora! Mas tem um tigre em cima e um urso embaixo, mas eu estou comendo morango. Em meio à adversidade, em meio à luta, em meio aos problemas, deve ter algum morango bom aí para você comer e glorificar o nome do Senhor. É isso. Anteontem eu levei uma senhora
Falar aqui, a senhora do cocó, né? Deus é amor, né? Peguei ela no mercado. Moço, não cancela não. Eu digo, calma. Simbora, entra aí. Ajudei. Me ajuda na minha despesa que eu lhe dou uma gorjeta. De calma, não precisa não, vou lhe ajudar. Aí enchi a mala de despesa e vamos. Errei o caminho, tive que pular o elevado de novo. Ih, senhora, errei o caminho. É ter entrada ali. Eu falei, mas tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Aí você é crente? Eu digo, sou. Eu também sou. Pai do Senhor. Eu sou da Deus e amor. E você? Eu sou da comunidade de adoração profética. É lá em Diadema, a minha igreja. Só que eu moro em Suzano. Você mora em Suzano e congrega em Diadema? Eu digo, é. Toda quinta e domingo eu estou lá. Mas não é muito longe não, moço? É, um pouquinho. Por que você não abre em Suzano, então? Eu digo, eu já tentei, mas eu preciso dar uma assistência lá ainda. Aí a mulher do cocó falou assim, mas os irmãos de Diadema estão criados já, viu? Aí Deus tomou aquela mulher, irmão. Eles estão criados já, viu? Está tudo de barriga cheia, o povo de Diadema. Está tudo farto, nem quer mais a palavra. Tudo farto já. Aí eu falei, senhora, eu tive um sonho quando eu mudei para Suzano. Teve um sonho? Eu digo, tive. Sonhei quando eu estava um mês em Suzano que eu estava. Eu tive um sonho. E chegava 30 jovens na minha porta. Com guitarras, teclados e caixas. Na minha porta. E falava assim, vai ter culto aí? Eu falava, não, o meu culto é em Diadema. Eu falei, é que a gente está sem pastor, a gente precisa cultuar. Ela falou, moço, você teve uma revelação do céu, moço. O senhor não abriu ainda a igreja lá? Não, você tem que dar assistência em Diadema. Não, moço, não. Deus levou o senhor para Suzano porque Ele quer que o senhor abra lá. Moço, eu fazia oração na minha casa, só que eu estou morando numa casa muito pequena. Eu estou com as cadeiras em casa de plástico. Pode levar hoje se quiser. E abra lá o ponto lá. Abra lá a oração lá que eu vou cooperar com você lá. E outra, os meus dízimos vão tudo para lá. Já quero dizimar lá na sua obra. E outra, pega aqui R$100. Vai lá, põe gasolina para ir para Diadema. Se prepare, se levante. Já mandei um alô para 2 crentes sobre isso. Se prepare. Você vai procurar o pastor aqui, não vai achar, né, a pastora? Muitos domingos. Levar para quem tem fome. A palavra. Tem uma pilha de mensagem lá e o povo sem fome. Levar para lá, para comer. Aí ela me abraçou e apertou minha mão. E falou, olha, pega as cadeiras, pode levar. Eu digo, não posso levar agora que eu estou trabalhando. Venha buscar, pegue meu telefone aqui. Me chame no zap lá. Eu acho que está chegando a hora, irmão. Chegando a hora. Tem gente com sede lá, irmão. Minha família inteira está com sede, irmão. Meus filhos estão se ajustando, irmão. Minha filha mais velha está ponderando, está só lá em casa direto. Pai, vem aqui, mãe. Sabe, minha família está se ajuntando, irmão. Está chegando a hora. É quem tem sede. No dia que ela foi, 15 dias depois que ela foi, com compromisso, ela falou, eu não vou mais no seu show não. A partir de hoje não vou mais. Eu digo, o quê? Você não vai mais? Não vou não. Eita, e agora? Com 15 dias, irmão. Jesus falou, é hoje, não é amanhã. Eu fui. 24 de julho de 2000, vai fazer agora 25 anos. 24 de julho de 2000, eu fui aceitar o Senhor Jesus Cristo. E apesar das pancadas, dos tropeços, do choro, a gente continua aqui firme, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Cadê os que estão com sede, irmão? Deixa eu ver. Tem alguém com sede aí? Hein? Ou essa sede está pouca, será? Tem alguém com sede nessa manhã, aleluias? Porque a água está aberta, a torneira está aberta, a cachoeira está descendo, o rio está passando. Bebe! Como um pelicano no deserto. E como a coruja no monturo. Olha só, que comparação. E hoje nós vamos orar aqui, ó. Você não precisa sair do seu lugar, nós vamos orar aqui, ó. Orar.
Existe, irmão, existe dentro do pastor, está aqui, né? Uma impaciência grande, irmão. Eu fico lutando para ficar quieto, mas não tem jeito, irmão. Quero deixar você à vontade, mas não tem jeito. Minha oração essa manhã foi só: Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta, Senhor. Me ajuda. Porque a sede, o que acontece com a sede? Ela deixa a língua pegar no paladar, não é isso? Quem já passou sede assim extraordinária? Eu já passei sede, irmão. Ficamos umas 5 horas sem beber água na beira da represa, vindo, né, de bicicleta, na rodovia. Irmão, que coisa, é ruim ter sede. Trava tudo, trava a língua, trava a mente. Você quer água, irmão, não adianta. E quem sabe você está assim. Essa semana eu mandei um vídeo lá no texto, no grupo, minha esposa mandou também, da questão de quando você não está lendo mais a Bíblia, né? Diz que trava uma parte do cérebro aqui que para de receber informação. Quem sabe você está assim. Quem sabe nós estamos assim, sem receber informação. Irmão, fazia acho que uns 6 meses que eu não fazia uma letra. Eu trabalhando ontem no Uber, eu acho que estou pensando alguma coisa aqui. Acho que Deus quer me dar alguma coisa aqui. É água vindo. É coisa nova vindo para a nossa vida. Coisa nova vindo para a nossa vida. Eu não estou falando de campanha, de pula. Não estou falando disso aí não. É um renovo espiritual. Como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Que a dona Márcia pediu essa semana. Manda um versículo para mim sobre renovo. É o capítulo 3 de Colossenses, versículo 9 e 10. Que nós somos novas criaturas e estamos caminhando para a perfeição igual Cristo. Estamos indo em rumo ao novo homem, que se renova, segundo a imagem daquele que o criou. Do Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis, não tome a forma para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não está cansado não? De estar vivendo uma vida medíocre? Sempre da mesma? Corre aqui, corre ali, faz ali. Corre aqui, faz ali. Está cansado não? Vamos se levantar, meus irmãos, na presença de Deus. Pega essa Bíblia essa semana, bate a poeira dela, tira da estante. Fala: Senhor, eu vou ler um texto por dia, que eu quero melhoria para a minha vida. Eu quero melhoria para a minha vida espiritual, para a minha vida ministerial, para a minha família. Comentei lá na quinta-feira: será que nossos filhos estão nos vendo orando? Será que nossos filhos nos pegam debruçado na cama, orando, chorando, lendo a Bíblia? Será que nossos filhos, pai, só tem um tempinho aí? Peraí, filho, estou terminando um texto aqui, já vou. Será? O que é que nós estamos deixando para eles? É só para a gente refletir. Essa outra mensagem era para você pular. Essa aqui é para você refletir. O pulando deixa para depois. Bora refletir. Bora pensar. Pensem bem. É Malaquias 1:5. Eu acho. Pensem bem no que vocês têm feito. Pensem bem nos vossos caminhos. Pensem bem nas atitudes que vocês têm feito. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Tem trabalhado bastante e quando recebe no saquetel furado. Não dá para nada. Tem roupa até umas horas, mas não se aquece. Está sempre faltando alguma coisa.
come, mas não se satisfaz. Mas sabe por quê? Jesus está dizendo, porque minha casa está deserta. Subi ao monte, tirai madeira, e edificai esta casa, e dela me agradarei, diz o Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Eu comentei com os irmãos, né? 3 meses atrás a gente estava só o pó, né? Em minha casa, né? Levando fubá vencido para casa. Mas é o pelicano, é o momento. Mas nem tudo é para sempre, não. Essa prova não é para sempre. Essa prova não é para sempre. Essa prova não é para o ano todo, não. Essa prova tem um tempo de determinar. Deus determinou o tempo dela. Ela vai acabar uma hora. Você vai respirar, você vai se levantar. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O deserto é para passar, não é para ficar. Falei para o Danilo, né? Quem foi em casa sabe, tem uma porta de madeira lá, né, Vânia? Dona Márcia falou, eu quero uma porta de alumínio. Daquela que abre 1 metro assim. Eu falei, é cara. Mas a gente tem fé, eu digo, bora. Tá lá em casa a porta, nem montei ainda. E fomos comprar, o cartão dela não passou, que faltou um pouquinho de limite. Aí o cara da loja falou, pode levar. Depois eu passo lá e a gente acerta, leva a porta. Agora em casa para entrar vai ter que fazer assim. Por isso que Jesus falou, irmão, Mateus 6:33. O que é que ele falou lá, irmão? Bem conhecido da igreja. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É primeiro o reino, irmão. A gente coloca tudo na frente, depois quer pôr o reino, encaixar o reino, não vai dar certo. O reino primeiro, para dar suporte às outras coisas que vêm. Primeiro o reino. Primeiro as coisas de Deus. Eu falei para os irmãos, né? A partir de então, eu vou largar o que estiver fazendo na quinta-feira e vou estar aqui com vocês. Pode estar chovendo, trovejando, relampeando, o que for. Eu vou assumir meu compromisso diante de Deus. Meu chamado. É, não é? Rafael, prega lá, Rafael, eu estou meio cansado. Ô Danilo, prega lá que eu estou meio... Não, estou cansado não, eu estou indo assim mesmo. Simbora. Fazer meu chamado, fazer meu papel. Faça seu papel também. Deus tem uma chuva de bênção pronta para ser aberta sobre a sua cabeça. É saúde, é vitória, é emprego, é bênção. Vai ter aprovaçãozinha, vai, mas é normal. Vai ter conquistas na sua vida. Sucesso. Deus tem tudo isso para você. Pergunto por quê? Porque nós estamos na terra e a gente precisa dessas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Levando um casal ontem com despesa ali de serraria. Aí eu comentei, né, que eu sempre falo minha identidade, né? Eu sou pastor, congrego em Diadema. Você mora aqui. Não, eu moro em Suzano, mas... Aí ele falou, eu gosto de ler a Bíblia, tem um amigo lá que é crente também no emprego. Aí eu falei, você já fez a confissão de fé? Não, mas é que eu leio bastante, mas já fez a confissão de fé? Tem que fazer. Tem que fazer. Eu tentei enganar Deus de várias formas, irmão. Você tem uma ideia? Eu não tinha levantado a mão ainda publicamente. E aí a Antônia, minha cunhada, né, que queria ver eu crente para eu sair das bebidas, né, e da fornicação. Vamos para a igreja com a tua mulher. Eu digo, bora. Aí, cheguei na igreja, aí eu estava fazendo... Irmão, eu estava tão querendo barganhar Deus, que eu ficava escrevendo um hino. Eu lendo a Bíblia, né, escondido dos outros, e fazendo um hino para Deus. Para Deus não ficar bravo comigo. Eu querendo enganar Deus. Tem hora que a gente está assim, né, não? A gente engana Deus com dízimo.
engana Deus com trabalho na igreja, para ver se barganha Deus. Deus não é de barganha, não. Aí eu estou lá na igreja, aí a Antônia, pastor, ele aqui, ele está se convertendo, e ele é cantor, você não deixa ele cantar no texto. Aí me deram o violão, irmão, e eu cantei o hino, que eu tinha acabado de fazer para Deus. Depois que eu cantei o louvor, eu falei, gente, ore por mim que eu não sou crente ainda. O povo ficou todo assustado. Entreguei lá o violão, sentei lá, ouvi o culto. Aí a Antônia, né, que pegou a Bíblia dela, né, e abriu num lugar lá assim aleatório e me deu. Eu fui ler, né, eu fiquei lendo, aí estava lá assim, esse que o Senhor já apontou a sua flecha e todos os ímpios serão destruídos. O arco já está puxado. Eu digo, vou morrer. Deus quer me pegar. Deus quer me pegar. Por isso que eu corri para a igreja. Porque ele falou, irmão, Deus conhece todo tipo de linguagem, tá? Do Japão, da China, do Tibete, onde tiver lá no Alasca, onde tiver uma pessoa, Deus conhece a linguagem dela e sabe falar com ela. Deus falou com o pecador, irmão. No meio das trevas, no meio da lama, ele falou, pecador, sai daí. Ele sabe falar com as pessoas. E ele falou, hoje, não é amanhã. E eu fui, que eu estava com sede. Dia 24 de julho. Você sabe o dia que você se converteu? Sabe? Lembra não, né? Tem que lembrar, é igual o dia de casamento. É, né? Você sabe o dia do seu casamento? Deixa pra lá, né? Ele me arrancou de lá e me colocou para beber a água dele. Semana eu falei para o Luiz, estava em casa, né? Quarta-feira. Dona Márcia pagou meu dia quarta-feira, sabia? Para eu não trabalhar. Entende? O que é que Deus faz? Vou pagar seu dia, você não vai trabalhar não. Vai assistir um filme comigo. Tá bom. Faz uma pipoquinha para nós aí. A gente conta as lutas, mas também conta as bênçãos, não é? Agora tem gente que só conta a luta. Na hora que está na bênção não conta, eu conto. Fica tudo comendo caladinho. Não quer contar as bênçãos, eu conto. Quarta-feira, eu estava em casa lá, à noite, madrugada, 2:30 da manhã. Aí o abriu o olho para orar, né? Eu digo, vou orar nada, um frio desse. Oxi, rapaz, vou orar nada, os irmãos tudo rebeldes, vão ir para lá. Ou não. Agarrei Dona Márcia, fiquei lá, encolhido. Irmão, daqui a pouco a torneira da pia. A torneira da pia. Sozinha, irmão. Você crê nisso? Eu falei, vou ter que levantar para fechar a torneira. Aí levantei para fechar a torneira. Quando eu passo para fechar a torneira, está aqui o quarto que eu oro, né? Onde eu estudo. Quando eu estou voltando, aí Deus falou, aí. Entra aí. Entra e fica aí dentro. Porque Deus, Ele ainda acredita nessa igreja, irmão. Deus ainda acredita em você, no seu ministério. A oração que nós vamos fazer agora é para Deus abrir nossa sede por Ele. Você começar a ler a Bíblia na sua casa. Deus começar a despertar você de madrugada. Mas eu vou trabalhar no outro dia, pastor. Meia horinha com Deus de madrugada, irmão. Meia horinha. Você vai ver, você vai acordar outra pessoa, irmão. É um novo dia para a sua vida. Meia horinha. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Um texto bíblico por semana. E a sua vida vai ser outra vida, vai ser outra pessoa. Mas a gente passa o mês inteiro sem ler um versículo, irmão. Olhando pregação de internet, que às vezes está até fazendo mal para nós. Eu gosto de ver na internet. Sabe o que você gosta de ver lá, na internet? Porque lá já está na mão o Zap, já está na mão o outro vídeo que eu queria ver também, vai vendo. E vai se envenenando. Fique sobre os pés, por gentileza. Eu vou fazer uma oração com você. E você vai orar também. Vamos orar. A oração é por você mesmo. Pela sua casa, seus filhos, sua família. Muda esse quadro. Só que é atitude, viu? Tem que ter atitude, senão não vai. Tá? Tem que ter atitude, senão não vai. Você vai continuar do mesmo jeito, se não tiver atitude. Deus vai colocar as diretrizes, Deus vai colocar as oportunidades na nossa vida. E a gente tem que abraçar elas. Você não pode ser o mesmo a partir de agora. Não é possível.
Deus tem água para nós. Água viva. Faça essa oração aí, por você mesmo. Pode orar do seu jeito. Pode orar do seu jeito. Faz essa oração. Faz essa oração. Ora do seu jeito. Muda esse quadro. Eu não acredito que você está satisfeito com o jeito que você está. Não acredito nisso. Eu não acredito, não. És tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Adore, adore. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Por quê? Por quê? Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Glória! Mas de uma coisa eu sei, e toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Contenham a voz de quem te adorar, Senhor. Adorar é o que sei, Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. vai. Se eu subir, Te adoro, se eu descer, te adoro. Subir. se eu descer, Te adorar é o meu prazer. minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora.